E aí, pessoal, tudo bom? Hoje eu queria falar com vocês sobre independência financeira. Muito bem, eu que sempre fui chamado de pão duro, para mim, com muito orgulho. E eu vou contar para vocês por quê. Para você conquistar alguma coisa na vida, coisas que sejam sólidas, e para você não dar um passo para frente e três passos para trás, de alguma forma você tem que dar passos concretos, firmes, pequenos, um passo de cada vez. Por exemplo, eu sempre ganhei pouco, sou professor, e se hoje o professor já ganha mal, você imagina há 40 anos atrás. Ganhava muito mal. E desde solteiro eu sempre quis ter um carro. E o que eu digo para você é o seguinte: a primeira compra de um valor maior, muito maior do que o que você ganha, é a mais difícil de ser feita. Então, você tem que se programar para chegar lá, né? Você tem que apertar o passo, dar um passinho pequeno. Você tem que evitar determinadas coisas. E eu evitava até de comer fora de casa, de comer salgadinho, que eu poderia ir na padaria e comer lá um salgadinho com Coca-Cola e não sei o que, e no final de semana ir em botequim, beber, tomar minha cerveja, etc e tal, né? Então, eu fui, de alguma forma, me programando para eu ter o meu carro. Mas para eu não ter que ter o carro e depois vender o carro. Então eu comprei um carro bem ruim. Até minha mãe me ajudou a comprar. Dali um pouco já deu problema no motor e tal, aí eu me programei para poder arrumar o motor do carro. Aí eu arrumei o motor do carro. Depois que eu arrumei o motor do carro, enjoei daquele carro, não queria mais. Aí eu me programei para comprar um carro melhor, um Fusca na época, que era um carro bem simples. Não era um carro caro, não era um carro bonito, não era um carro que um jovem gostaria de ter naquela época. Mas se você ficar querendo competir com as outras pessoas e dar passos que você não pode, fazer compras que você não pode, usar roupas que você não pode, ir em lugares que você não pode, fatalmente você vai perder tudo aquilo que você conquistou. Fatalmente você vai jogar tudo fora. Teu dinheiro, teu sonho. Isso aí vai te causar uma frustração enorme, vai te dar infelicidade. Então, não adianta você dar um passo maior do que a perna. Aí eu conheci então que ia ser minha esposa, e a gente saía, etc e tal, mas sem exagerar. E depois, quando eu fui casar, por exemplo, eu já tinha, assim, o equilíbrio razoável financeiro. Então, eu não fui procurar um móvel, tal, tal, tal. Minha tia estava vendendo os móveis da casa dela, eram móveis bons, mas móveis usados, né? Mas estava até em bom estado. Nós fizemos nossa casa assim, uma cama que nós compramos um dormitório simples, fomos comprando ao longo do noivado, vamos dizer assim, né? Deixando tudo em alguns lugares. Daí as coisas vão acontecendo, surgiu uma oportunidade de um apartamento numa rua até boa aqui de Poços, e aí a gente alugou aquele apartamento, né? Colocamos nossas coisinhas lá e a gente se casou. Eu tinha um amigo que se casou também mais ou menos na mesma época. Espero até que ele nem veja esse vídeo. Mas ele foi na loja de móveis e já comprou um móvel novo, um móvel assim, né? Dali um tempo,
a esposa dele me contou que o cobrador ia na casa dela lá porque estava atrasado com as prestações, começou a atrasar. Chegou num ponto que ela falou assim, olha, quer saber? Leva esse imóvel embora, pelo amor de Deus. Eu não quero isso daqui aqui. Então aquilo que foi uma felicidade imediata, acabou causando tristeza. Não ia para lugar nenhum. No começo a gente tinha uma televisãozinha preta e branca, que era da minha mãe, e demorava para ela parar de passar aquele negocinho assim, para ela esquentar e parar de passar. Mas é aquela que a gente tinha, a gente usava aquela mesmo, ligava a televisão antes, esperava. O que adiantava ir na loja, comprar uma televisão e ficar devendo? E depois ficar preocupado com o valor da prestação, e depois ver se ia faltar alguma coisa em casa, né? Acho que o importante é você estabelecer isso. Olha, o que é prioridade? O que não pode faltar na minha casa? Alimento, não pode faltar paz, não pode faltar amor, mas na parte financeira, né? Não posso atrasar o aluguel, eu preciso ficar de olho. Então, demorou muito para eu conseguir enxergar uma oportunidade, e foi quando eu abracei a oportunidade de comprar a minha casa própria. É a única coisa que eu comprei financiado. Entrei no financiamento de uma pessoa e assim mesmo fui pagando a prestação normal que eu tinha que pagar, e eu juntei um dinheiro, dava aula tal, particular, fui juntando dinheiro e pagando as prestações de trás para frente, porque quando você paga a prestação devida, o valor que cai do montante é muito pequeno. Agora, quando você paga prestação por trás, do final para o começo, o valor que você tira é integral. Por exemplo, você deve 100 mil e você pagou 1.000 de trás para frente, você está devendo só 99. Depois você está devendo só 98, só 97, entendeu? Agora, a prestação que você está pagando da casa diminui 100 reais. Então, de 100 mil, você está devendo 99.900, porque ela é para ser paga em 20 anos. Só que ela tem uma ajuda do governo e tal. E a única coisa que eu acho que vale a pena realmente, depois de você pesquisar e saber se esse é realmente o lugar que você deseja, né? Para mim foi uma bênção do céu o lugar onde eu moro, um lugar que eu passava e falava, puxa, né? É um lugar que eu gostaria de morar. E graças a Deus eu vim parar aqui. E hoje a casa é minha, paguei ela para o financiamento para 20 anos, eu acho que em 4, 5 anos a gente tinha pago a casa aqui. Então, se você souber planejar, se você der passos pequenos, por exemplo, quantos streamers você tem na sua casa aí? Acho que é isso que fala. Global News, Global Play, Global não sei o que, Premiere, não sei o que. Isso aí é dívida que vai comendo no teu bolso. Vai acabando com o teu bolso. Né? É uma coisa que eu não gosto de pagar e não pago. É, por exemplo, o seguro de carro. Meu carro era um carro que eu vinha do trabalho para casa, de casa para o trabalho. Né? E eu penso assim, se eu encostar o carro, se der uma batida, eu vou gastar 2, 3 mil reais. Né? E às vezes, só o que você tem que pagar lá, no caso de batida do seguro, tem um valor lá que você paga, já quase vai esse valor. Então, não é um conselho, mas é um dinheiro que você não vê mais. Aí se você pensar, você que vive com dificuldade, que ganha dinheiro teu com suor. Então, às vezes, é um salário teu que vai para você pagar o seguro do teu carro. É complicado. Tá bom, e se eu perder meu carro, etc e tal. Então,
um peso, aí é uma questão de prioridade. Você que vai estabelecer o que é prioridade. Mas o que eu sempre aconselho é o seguinte: depois que você comprou tua casa, põe um dinheiro, guarda um dinheiro todo mês do teu salário, R$ 500, R$ 200, R$ 300, não deixa ninguém saber, nem você olha para aquilo. Aplica aquilo, às vezes no tesouro direto. Se você não quiser, você aplica na poupança, até você ter um entendimento melhor das coisas. Porque às vezes a gente tem medo de... Vocês são, às vezes, muitas vezes são jovens, outras vezes são idosos. Não importa, a gente pesquisa. Pesquisa. Hoje nos aplicativos dos bancos, tem aplicação de tesouro direto, paga muito mais do que a poupança. Às vezes você vai deixar o dinheiro lá no poupança, não vai render nada. Então usar o teu dinheiro ao teu favor. Não espera pagar uma geladeira, você paga uma vez e meia a geladeira para pagar em um ano. Paga a geladeira à vista, não fica devendo nada. É um conselho que eu dou de coração. Eu sei que muita gente acha que isso é mais loucura do que ficar devendo, mas tira a tua paz, tira o teu sossego, aquilo que você poderia... Tem tanta gente que ganha tanto dinheiro que eu conheço, entendeu? E devendo, a vida inteira devendo, porque vai em lugares, sabe? Tem um restaurante legal, gostoso, que é self-service, que você comida muito boa. Para que você vai num restaurante que está acima da tua capacidade, né? Eu demorei demais para ir num restaurante, porque eu falava, o importante é ter uma comida boa em casa, não faltar nada em casa, não faltar estudo para minhas filhas. É investimento, né? Hoje em dia você ter uma internet em casa boa, é investimento. Agora, será que eu preciso ter um iPhone? Será que a minha filha precisa ter isso? Será que é tempo dela ter isso? Será que ela precisa ter as coisas para competir com as outras colegas? Muitas vezes que a minha filha, algumas vezes, graças a Deus, poucas, que a minha filha era chorando, que eu não tenho tal vestido, tal. Eu abri o guarda-roupa dela, sentava pacientemente com ela e falava, minha filha, olha o teu guarda-roupa. Graças a Deus você tem, não dá para você mudar de roupa sempre, não vai dar. Mas não importa isso, o que importa é você é uma menina linda. Não importa você competir com as outras pessoas, não acha que você está menos porque você está repetir uma roupa. Bobagem, filho. Sinta feliz com as roupas que você tem. Quantas pessoas não tem nada para vestir, não tem nada para comer? Você não precisa disso para ser feliz. Aprenda a ser feliz sem isso, desde pequena. Você não precisa entrar na padaria e ficar chorando para comer um chocolate. Que bobagem! Depois nós vamos comprar um chocolate, colocar lá em casa, a gente come. Mas não é toda hora, não. Não é tudo que a gente vê, que a gente quer, que a gente tem que ter, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Para que isso? Isso não vai levar a gente em lugar nenhum. Eu preciso saber me controlar. E quem vai te ensinar a controlar são seus pais. É você pai, você mãe. Não dá para ter tudo a toda hora. Não dá. Eu preciso fazer pequenos sacrifícios e viver uma vida, sabe? Do que viver que nem maluco aí, sabe? Alugar um apartamento que eu não posso pagar. Sabe? Para que isso? Ninguém precisa disso para viver, todo mundo precisa de um lugar que seja modesto, que seja bom, que seja ventilado, que seja... O resto a gente vai aos poucos adquirindo, construindo. Poste Caldas, por exemplo, é uma cidade abençoada, você não precisa ter medo, por exemplo, nenhum dos bairros de Poços, de enchente, de tal, hoje em dia, né? Então, você está num lugar seguro, num lugar bom,
né? Tendo as suas coisinhas aos poucos, sabe? Sempre para frente, você vê, puxa, olha, minha televisão que eu conquistei, máquina de lavar, as coisas que são essenciais para você viver bem. Tá bom? É o que eu desejo para vocês, esse equilíbrio, o que eu chamo de educação financeira. Quantos meninos, graças a Deus, eu pude ajudar, que estava sempre endividado. Para com isso, rapaz. Para de querer ser mais do que... Dá um passinho de cada vez, volta, começa do zero, começa a pensar, começa a ter paciência. Desculpa o cachorro aí, fica com Deus.